depois que ele pedisse a água para a mulher. Mas eu vou só ressaltar aqui, é que antes de Jesus passar por ali, aquela fonte que já teve 4 donos, a fonte que Jesus se encostou, né? Que, como a Bíblia ressalta, a fonte de Jacó, que Jacó deu para o seu filho José. A fonte, ela já foi de Abraão, Isaac, Jacó e passou para José. Porém, Jesus... Aleluia, glória a Deus. Porém, Jesus que vinha da Judéia, porque era necessário passar por Samaria, porque ali estava cansado do caminho. Jesus estava cansado, Jesus já sabia do propósito e ele simplesmente falou: vou me assentar, vou descansar um pouco, darei o tempo para a mulher chegar, para pegar água, e aí o meu propósito irá se cumprir através dela, a vida dela. Porém, Jesus disse, Jesus pediu água, né? Jesus pediu água a ela, mas ela não quis dar água porque é judeus, glória a Deus, aleluia. Por ele ser judeu, né? Ela não quis dar água a ele, e por ter, como é que fala? Aquela barreira de ser judeu e samaritano. Tipo uma cidade não se comunica com a outra por conta que, vamos supor, Bahia é um governo e São Paulo é outro. Porém, o que eu quero que você entenda é que Jesus, quando ele veio para romper essas barreiras. Porém, ele ofereceu à mulher água viva, porque só ele tem. Ele fez uma comparação, né, da água que você tem, e da água que ele tem, que é a água da vida eterna, a água que preenche o teu vazio. Você pediu água viva, porque nós estamos aqui, né, a fonte do milagre, a fonte da água, que tem a água que você bebe e torna a pegar da água, e tem a água que você bebe e preenche o vazio da sua alma. Por quê? Vou só ressaltar aqui, é que não adianta a gente, né, como nós costumamos dizer, que a água do embalo a gente bebe e torna a ter sede, bebe e torna a ter sede. Então, a água que Jesus quer dar para você hoje, que Ele quer implantar através da sua vida, não é uma água da embasa. É uma água que vai saltar para a vida eterna. É uma água que Ele vai implantar uma fonte hoje em você, e daqui a um tempo vai gerar frutos. Pessoas através de você vai vir para poder ser implantada essa fonte de água viva sobre essa pessoa. Então, o que eu quero dizer aqui é que eu quero que os irmãos entendam é que a água, ela preenche o seu vazio, mas também a água que você pediu para não ter mais sede. O problema não é você pedir para ter, é pedir para manter. Saber, porque tem gente que quer ter algo de momento, mas o Senhor quer ter com você relacionamento. Não é algo de momento. Não é que você vai chegar aqui hoje, vai pedir a água, Ele vai te dar água e amanhã você vai desperdiçar a água, né? A água da vida. Não pode, isso não irá poder acontecer. E glória a Deus, aleluia. A Bíblia também diz aqui, né, que Jesus, ele disse à mulher, que a mulher disse a ele: Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede.
e não venha aqui tirar água, né? Tirar dali do poço. Porém, Jesus disse a ela: vai chamar o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e agora o que tu tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. E disse a mulher samaritana: vejo que és profeta. Irmão, aqui, essa parte aqui que ele pede para ela chamar o marido, Jesus, ele pergunta, né, para saber, porque Jesus, ele já sabe. Quando você chega aqui, ele sabe como você está, mas ele te pergunta: o que é que tu está sentindo? O que é que está acontecendo com você? Fala a verdade, né? Fala a verdade, o que é que aconteceu com você? Quando você se ajoelha, ele já sabe que você está vindo, ele já sabe o que é que você vai colocar diante dele, ele já sabe de tudo ele já sabe. Mas ele te pergunta, né? O que é que está acontecendo, meu filho? Fale para mim, fale a verdade, o que é que está acontecendo? Então, a mulher falou Jesus disse a ela, né? Disseste bem, porque você não tem marido, e os 5 que tiver, você já teve 5, e porém o que tem não é seu. Se tu não tem marido, por que tu fala que esse homem é teu? É forte, glória a Deus, aleluia. O que eu quero ressaltar aqui é porque a palavra aqui, ela nos confronta, e antes de ela confrontar a igreja, ela confronta o pregador. Então, se Deus está falando, é porque tem. Se tu não tem marido, por que fala que esse homem é teu? Mas o que eu tenho para dizer para você: vigia com as redes sociais e fala a verdade. Você só acredita no homem de Deus quando Deus vai no seu oculto. Vigia. Sabe por quê? Muitas das vezes você vai chegar aqui, vai mentir para os ungidos, vai mentir para o pastor, vai mentir para as pastoras, mas tem um que ninguém... A Bíblia diz que os olhos de Deus é como 7 chamas de fogo. Então desses olhos ninguém escapa. Ele ou ela pode até enganar o homem na terra, mas a Deus, da justiça de Deus, ninguém escapa. Então vigia com o que você diz que é teu, vigia. E mais abaixo aqui a Bíblia diz que, né, Jesus fala a mulher fala que os pais adoravam no monte, e por dizeres que é em Jerusalém, ou seja, Jesus fala com ela, né, para adorar. Porém, ela aqui, ela está dizendo que o texto passado adorava no monte, mas só que Deus, o lugar que Deus escolheu para eles adorar naquele tempo, o lugar escolhido por Deus, irmão, não é pelo homem, é por Deus. Foi Jerusalém, né? Jerusalém, Deus escolheu o lugar para o povo adorar Ele ali, em Jerusalém. Não era em Samaria, não era em qualquer outro lugar que a Bíblia possa citar. Era em Jerusalém, porque era o lugar que Deus se revelava para o povo, ali em Jerusalém. Porém, mais embaixo, Jesus diz a ela assim, ó: mulher, crê-me que a hora vem e que neste momento nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vos adorais o que não sabeis, e nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Meu Deus, é forte. A salvação vem dos judeus, ou seja, Jesus está falando com ela aqui que a salvação não vem do samaritano, a salvação não vem, né, através da cidade de Jerusalém. A salvação vem através dos judeus. E quem é os judeus? É o nosso Deus, porque o evangelho é dele. Mais embaixo Jesus diz assim, ó:
mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os adorem em espírito e em verdade. Eu sou o primeiro que adora em espírito e em verdade. Cadê você? Cadê o segundo? Nós somos adoradores. Então, a mulher simplesmente fala com ele aqui embaixo. Aqui, ó. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou eu que falo contigo. Meu Deus, você perdeu de dar glória. Você perdeu de dar glória. Porque ela falou que o Messias viria e que se chamava Cristo. Vem quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse: eu sou eu que falo. Ele está dizendo: eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo, mas você não está vendo. Eu sou o Cristo, mas você está despercebido. Eu sou o Cristo. Se liga no plano da graça. Eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. E embaixo ela fala, né? Ela diz assim: e nisto a Bíblia diz que os discípulos de Jesus vêm, né? E maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falar com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Ou seja, ela entendeu que o próprio Messias estava na frente dela, o próprio Cristo estava na frente dela. Mas só que, certamente, às vezes nós temos dificuldade de enxergar certas coisas. Ou seja, que foi o caso dela. Ela teve dificuldade de enxergar que Jesus era o próprio Cristo, né? Ou seja, ela falou que o Messias vinha, porém o próprio Cristo falava com ela, mas ela não sabia que era o Cristo que estava falando com ela. Mas só que aqui no 19 ela diz, né? Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Então, ou seja, ela sabia que era um profeta, mas não sabia que era o Cristo. Mas no 27 diz aqui que o discípulo vem e se maravilha que estivesse falando com uma mulher, né? Porque os discípulos sabiam que havia aquela barreira, né? Como nós entendemos que havia aquela barreira dos samaritanos e os judeus, mas Jesus ele veio para quebrar essa barreira no meio deles. Ou seja, quando o discípulo viu, o discípulo já entendeu, né, que Jesus estava conversando com a samaritana, que Jesus estava rompendo aquela barreira que havia naquele tempo. E a mulher, ela deixa o seu cântaro, né? Por que ela deixou o seu cântaro? Glória a Deus, aleluia. Ela deixa o seu cântaro porque ela entende que aquela água para ela já não servia mais. Aquela água que ela tinha ido buscar, Jesus nem permitiu ela encher o cântaro. Jesus nem permitiu. A água que ela foi buscar ficou no mesmo lugar e a alma dela, né, o vazio que tinha dentro da alma dela foi preenchido com a água da vida. Jesus implantou a fonte dentro daquela mulher e daquela mulher ela foi para a cidade, voltou para a cidade de Samaria e lá de Samaria saiu profetizando, falando coisas boas, que conheceu o Messias e que ele era o Cristo e que ele estava lá na fonte. Por quê? Porque quando ela vem para pegar água, né? Quando ela vem para pegar água, Jesus pede a água a ela. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Quando alguém me pede água, você está dando ou está negando?
Porque, irmão, quando alguém pede uma água, através daquele copo de água, você pode pregar a palavra para ele, uma palavra para ele. Ah, mas eu vou sentir de Deus. Muitas das vezes você não vai sentir de Deus, de trazer uma palavra para aquela pessoa. Muitas das vezes é necessário só você abrir a boca. Não precisa você sentir de Deus. É necessário só você abrir a boca e deixar o Espírito Santo agir. Porque através de você, ele vai colocar fonte da água da vida que gera para a vida eterna. Então, através de você, ele faz a ponte, gera a água naquela pessoa, e daquela pessoa as pontes vai, daqui a pouco está a família, daqui a pouco está o bairro, daqui a pouco está a cidade, daqui a pouco está o estado, daqui a pouco está o país aí. Tudo gerando água para a vida eterna. Então, só basta a gente dar lugar, a gente entender. Nem sempre Deus vai precisar falar. Ah, você se vai sentir. Estou sentindo, vou pregar uma palavra. Não, nem sempre, irmão, nem sempre. Nem sempre você vai sentir de Deus de pregar uma palavra. Simplesmente vai ser, uma pessoa falou com você aqui, bom dia, pegou na sua mão. Irmão, a paz do Senhor, bom dia, que Jesus te leve debaixo do livramento, viu? Se Ele te der a oportunidade, prega. E a melhor revelação que nós temos aqui, muitas coisas é revelada aqui, Então, que nessa noite nós venhamos entender que através da nossa vida, Jesus quer nos levar a lugares para nós, através do Evangelho dele, trazer bairro, trazer cidade, trazer estado, trazer tudo que tiver ao alcance dele, porque nós temos que saquear o inferno e povoar o céu. Então, que essa palavra, eu creio em Deus, que já foi penetrada nos nossos corações, e assina aí na tábua do teu coração, porque um dia você vai lembrar dessa pregação aqui e vai dizer bem que o irmão falou, bem que o governador lá da igreja do PRD falou. Então, que você venha anotar aí na tábua do seu coração e que você possa, quando alguém estender a mão para pedir uma água, você dê o copo com água. Se possível, como o pastor já falou uma vez aqui, dividir o pão é fácil, difícil é você dar o pão todo. Dar um copo de água é fácil, mas difícil é você ter a única garrafa e dizer assim, leve. Então, nós vamos entender que essa água que Jesus aqui nos deu, que hoje nós temos, pela graça do nosso Deus, então que você venha implantar, fazer ponte para Jesus, fazer a cachoeira, fazer a fonte da vida, na vida daquela pessoa, e que através daquela pessoa, ela vai falar que você, através de você, hoje, ela é o que é, porque você um dia deu uma palavra para ela. Então, que nós nunca venhamos perder a oportunidade de pregar a palavra de Deus para pessoas, Nós sabemos que, glória a Deus, nós sabemos que pregar para pessoas não é fácil, é difícil. Mas quando Deus te der a oportunidade de você trazer um versículo, não precisa explicar a Bíblia toda para ele, não. Mas um versículo que você explicar para ele, chega assim, irmão. A Bíblia diz que Jesus, Ele te ama. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o nosso Salvador. Meu irmão, Deus vai fazer o impossível na vida daquela pessoa. Seja homem, seja mulher, seja jovem. É uma criança que está crescendo, está tendo entendimento. Lança o pão sobre as águas e você verá o retorno. Vai ser imediato? Sim, possa ser imediato, mas possa não ser. Às vezes você vai lançar rede hoje, vai pegar o peixe daqui um mês,
vai pegar o peixe daqui a 2 meses, daqui 1 ano, 2 anos, porque a Bíblia diz que um dia para nós é 1000 anos para Deus. Então, possa ser que, né, daqui a 10 anos, a 20 anos, aí vai estar no tempo de Deus. E Deus vai dizer, chegou a hora. Aquela semente que você lançou há 20, 30 anos atrás, há 10 anos, há 5 anos, há 1 mês, há 2 meses, há 1 semana, há 1 dia, está aqui, ó. Estou plantando lá no meu arraial, ó. Estou plantando. E através da sua vida você vai trazer mais. E através da sua vida você vai trazer mais e mais. Mais e mais e mais. Irmão, eu peço perdão porque a garganta está melhorando, né? Mas, então assim, não perde a oportunidade não. Às vezes você tem uma oportunidade, às vezes a pessoa chega do seu lado assim, ó, Deus coloca a pessoa do teu lado, ou Deus pega, bota a pessoa do seu lado, aí você, bom dia, ó, pega o celular aqui, ó, se desliga. Como é que Deus vai plantar a fonte da vida nele ali se você está desligado? Não está do lado da pessoa, em vez de lançar uma palavra de vida, vai pegar o celular e vai ficar aqui, ó. Não, irmão, nós temos que estar atento a todo tempo, atento. Às vezes vai ser necessário pegar de mão aqui, a pessoa vai sentir, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Aí você já começa, meu irmão, Jesus, ele salva, ele cura, ele liberta, né? Ele te dá vida eterna. Mas como? Sim. Se disponibilize para Jesus. Venha, aceite ele como o único suficiente salvador da sua vida e você vai ver ele fazer a fonte da vida de você. Irmão, eu falo assim porque eu geralmente, né, quando eu voltei para aqui, eu falei com o Senhor, Senhor, se for para me brincar com o teu evangelho, eu nem quero, eu fico do jeito que eu estou, mas se não for, o Senhor vai me direcionar aonde o Senhor quer que eu fique, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele fala que aquele que se envergonha do evangelho dele, aquele que se envergonha do evangelho dele, naquele grande dia da glória, ele se envergonhará de você. E aí aqui, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. A Bíblia diz que se você está com o irmão, está com uma pessoa do seu lado, você passa por uma pessoa, cumprimenta, não deixa uma palavra, aí quando for naquele grande dia, Jesus vai dizer, o que é que tu fizeste? Enviei uma pessoa para passar por você, para você dar uma palavra, e você se envergonhou da minha palavra, do meu evangelho. Então, simplesmente Jesus vai dizer, apartai-me de mim, que eu vos lhe conheço. Então, que nós ia entender que a palavra não é só para nós se alimentar, é para nós alimentar o mundo, porque a Bíblia diz que Jesus só voltará quando nós pregarmos, o evangelho dele for pregado a todas as nações, irmão. Então não é tempo de a gente pegar a Bíblia aqui, chegar no culto, ler a Bíblia, chega em casa, bota a Bíblia na estante e deixa lá. Quando bem entende, pega a Bíblia para ler. Aí quando você chega no culto, hoje Jesus vai operar um milagre na minha vida, hoje Jesus vai fazer, hoje Jesus vai. Mas como é que Jesus vai plantar uma água da vida sobre você para fazer uma ponte através de outra pessoa, se você não se alimenta e não alimenta a quem ele manda, se alimenta da palavra? Porque
Meu irmão, é forte. Porque assim, eu até falei com o pastor, o pastor falou, o nome saiu para mim assim, amado, vamos ali fazer uma obra agora. Estava bem? Não, estava ruim, botei minha máscara, mas foi fazer a obra. Mas o tempo da casa do pastor até lá embaixo, chamei o irmão, chamei o rapaz, o moço, chega aí, faz favor, o moço veio, Bíblia. E aí, está indo para a igreja? Não, Bíblia. Irmão, você sabe que a Bíblia diz, aí comecei a pregar, preguei, o pastor chegou, eu falei, depois eu continuo, viu? Porque aquela pessoa vai ver que você sempre, quando você vê ela, você vai cobrar dela. Você vai cobrar, seja na palavra, ou seja, se ele está cultuando ou não. Ele vai ver, rapaz, as igrejas, as pessoas, é difícil fazer isso hoje, cobrar uma pessoa para ir no culto, cobrar uma pessoa, dizer, tal dia, viu, quando você me vê, só basta estar com isso aqui, Mas às vezes, não basta só você estar com isso aqui, é você estar com, aqui, na tábua do seu coração, a palavra, porque você estuda ela, você vai dar estudo à pessoa na rua. Às vezes a pessoa não sabe que Jesus salva, porque a Bíblia diz que ele só virá quando o evangelho dele for pregado a toda a nação. Porque não sabe, tem gente que não sabe que nós levamos a fonte da vida através de nós. E se nós não falar, nós não revelar, ele não vai saber, ela não vai saber. Então nós temos que revelar. O que é que nós somos? O que é que você é em Cristo hoje? O que é que você é em Cristo hoje? Você é a fonte? Você é a fonte da vida? Você é a fonte que joga para a vida eterna? Ou você é aquela fonte que bebe água hoje e amanhã está aqui com sede? Você é igual das águas, porque a fonte que joga para a vida eterna, você leva consigo e compartilha. Mas essa água que você bebe hoje e amanhã está, ou não vou nem dizer amanhã, se você bebeu daqui a pouco você está com sede. Mas nós temos que ter sede também por isso aqui, Temos que ter sede. A nossa sede tem que ser isso aqui, A Bíblia, nós temos que ter sede pela Bíblia, pela oração, porque não adianta você saber a Bíblia e não estar com a vida em oração. Não adianta você ter a vida em oração e não saber da Bíblia. Uma vez o Espírito Santo bradou dentro de mim. Não adianta. Isso eu estava pregando com esse mesmo rapaz. Eu falei com ele, não adianta você ter obra e não ter fé. Não adianta você ter a palavra, saber a palavra e não ter oração. Então tudo tem que andar junto, alinhado. Tem que estar alinhado. É obra, é fé, é oração e a Bíblia. Tem que estar tudo junto, alinhado. Porque se você não tiver a fé, ou se você não tem obras, você tem fé. Mas se você não tem a fé, aí você tem obra. Pronto. Chegando aquele grande dia, o Senhor vai olhar para você. Você, Senhor, mas eu tenho obras, eu fiz as obras do Senhor e tal, mas você vai dizer, e a fé? Você deixou aonde aquele grãozinho de mostarda? Aquele grãozinho assim de mostarda, você deixou aonde? Ah, Senhor, mas eu guardei tudo que está na Bíblia no meu coração. Sim, mas cadê a retidão com a oração, Oração em palavra. Cadê? A Bíblia diz orar sem cessar, querendo ou não, a gente cessa porque a gente é ser humano, somos pecadores, mas a gente mantém uma rotina. Acordou de manhã, orou meio-dia, hora de tarde, orou de tarde, hora de noite, hora de noite, desce na madrugada e Deus está ali se revelando por misericórdia, pela graça que Ele desce sobre nós. Então, que nós venhamos entender que o melhor que nós temos é lançar
é nós fazermos a ponte para a vida de outras pessoas e que Jesus venha implantar a fonte da vida eterna sobre aquelas pessoas e sobre nós também, para nós podermos nos manter diante da presença dele, diante da graça e misericórdia dele. Mas, né, que nós também venhamos entender que tudo tem que andar alinhado, oração e palavra. Nós temos que andar com oração e palavra, nós temos que andar com obra e a fé. Então tem que estar tudo alinhado, porque se não estiver alinhado, aí tem gente que te vê, que te acompanha. Aí quando você for trazer uma palavra e pregar aquela palavra, aí a pessoa vai dizer: não tem fé, tem obra, mas não tem fé. Quer pregar o que para mim? Vai pregar o que? Vai implantar o que em mim? Então nós temos que andar com tudo alinhado, tudo tem que estar alinhado, porque as coisas de Deus é com ordem e decência. Tudo para Deus tem que ser com ordem e decência. Sabe por quê? Porque dentro de nossa casa, se você passar um pano sem uma que voa, você vai dizer: a casa não está 100% limpa, né? Mas amanhã eu limpo, pronto. Sua casa, mas a casa de Deus não. Na casa de Deus não. Na casa de Deus tem que ser tudo com ordem e decência, tudo tem que estar alinhado. Se sair do padrão, volta. Tem que botar no padrão, tem que estar alinhado. Porque Deus não vai aceitar qualquer coisa de você e nem de mim. Deus não aceita qualquer coisa. Deus não vai querer que você faça uma ponte qualquer, porque Deus não vai querer que você chegue e pregue qualquer coisa para qualquer pessoa. Você acha que pegar uma pessoa e vai pregar qualquer coisa, Deus não vai querer isso, sabe? Porque Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você, em vez de você dar uma palavra de vida para aquela pessoa, Deus vai cobrar de você, porque se amanhã depois aquela pessoa dizer: mas eu não vou para a igreja para poder estar lá, igual aquele irmão. O irmão lançou uma palavra que, né, não é nem uma palavra boa, não é uma palavra que edifica. Então a gente tem que ter tudo alinhado para quando nós trouxermos uma palavra, um louvor, algo do tipo para uma pessoa, ele vai olhar para você e vai dizer: poxa, aquele irmão, aquela irmã é de Deus, aquela irmã. Eu vou lá, eu vou fazer uma visita, aí a pessoa vem fazer uma visita, chega aqui, lança o pão e você lança o pão sobre as águas. Jesus está implantando ali a fonte, mas só vai ser rápido. Muitas das vezes não acontece rápido na nossa vida. Às vezes você vê acontecer rápido na vida de outras pessoas, mas nós temos que entender que eu não sou vocês e vocês não é eu. Deus pode fazer na vida de vocês rápido, mas na minha vida é demorado. Suporta. Porque aquele louvor: tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Eita, agora. Então, tem coisa boa chegando, tem. Mas o processo ali tá doendo, tá batendo, mas suporta, porque a fonte que ele plantou em você não é qualquer fonte, não jorra qualquer água. Então, nós temos que nos dedicar a dar o melhor. Se é uma palavra, chega aqui, dá uma palavra, dê o seu melhor naquela explicação, porque muitas das vezes você está lançando um pão sobre as águas e você não sabe. Deus está te usando através de um versículo aqui, está lançando o pão sobre as águas. Como eu acabei de falar, vai ser rápido? Não vai ser rápido. Às vezes vai ser rápido. Foi rápido aquele irmão, só trouxe um versículo. E hoje aquela outra irmã que ouviu se converteu, hoje está firme ali na rocha, nos pés do Senhor. Então, irmãos, que nós venhamos,
Que Jesus venha só nos sustentar na presença dele. Todo dia que ele venha nos dar a graça, o fôlego de vida e a misericórdia dele, para nós ficarmos de pé. Às vezes nós estamos retaliados, mas a obra não para. Que sofra o obreiro, mas não sofra a obra. A obra de Deus não pode sofrer. Mas que vocês vão entender que nessa noite, o que eu tenho para dizer para a igreja e deixar ele, nós somos uma fonte para Jesus jorrar, uma fonte através de outra vida. Da sua ele jorra para outra, e da outra ele jorra para outra, e assim vai jorrando fonte, e até a vida dele. A Bíblia diz que breve Jesus virá, mas você vai esperar Jesus voltar para você fazer uma fonte para ele lançar uma fonte de vida na vida daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa que está ali, que Deus quer botar uma fonte, não. Às vezes aquela pessoa ali, através daquela pessoa, Deus vai trazer muitos e muitas pessoas, vai trazer multidões, vai converter multidões, de onde Deus levar, ela vai converter. Mas só que se por intermédio de nossa vida nós não fazer essa fonte para Jesus jogar a fonte na vida dela, mas Jesus vai cobrar de nós, vai cobrar como já foi revelado. Deus vai começar a cobrar de nossa mão o sangue derramado. Então, que nós venhamos a ser o canal para essas pessoas que ainda não servem Jesus, e que nós venhamos se firmar na rocha, que nós venhamos servir de espírito e em verdade, na presença do Senhor, que nós não venhamos ser pessoas mentirosas, que nós não venhamos ser pessoas enganadoras, porque aí no mundo tem muitos falsos profetas aí. E se você quiser ver, você vê. Por intermédio da internet você consegue ver muitos. Então fica ligado, né? Porque através de sua vida, Deus ainda vai converter muitas vidas. Porque breve, não tem nada, mas é breve. Breve nós estaremos lá na glória. E assim agradeço a minha oportunidade.